Áudio aula 3. Conhecimento específico para o concurso da Universidade Federal da Paraíba, e para concursos que exijam direito administrativo. Inscreva-se no canal concurseiro da NASA. Deixe seu joinha. O Decreto-Lei número 200/1967 enumera os sujeitos que compõem a administração pública, a saber, art. 4. A administração federal compreende a administração direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios. E a administração indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades, dotadas de personalidade jurídica própria: a autarquias, b. empresas públicas, c. sociedades de economia mista, d. fundações públicas. Incluído pela Lei N. 7.596, de 1987, a administração pública é estudada sob dois sentidos: a sentido formal, subjetivo ou orgânico, b. sentido material, objetivo ou funcional. O direito administrativo não é codificado, portanto há vários parâmetros trazidos pelas doutrinas que estabelecem novas denominações aos sentidos. Sentido material, objetivo ou funcional. O Estado pratica apenas 4 atividades objetivas. Fomento. Abrange a atividade administrativa de incentivo à iniciativa privada de utilidade pública. Polícia administrativa. Exercida para impor limitações aos direitos individuais em benefício da coletividade. Serviço público. Toda atividade que a administração pública executa, diretamente ou indiretamente, para satisfazer a necessidade coletiva, sob regime jurídico predominantemente público. Intervenções. Compreende a regulamentação e fiscalização da atividade econômica de natureza privada. Intervenção indireta, como as atividades desempenhadas pelas agências reguladoras. Outra modalidade de intervenção ocorre quando o Estado realiza uma desapropriação ou mesmo o tombamento. Intervenção na propriedade privada. A centralização, b. concentração, c. descentralização, d. desconcentração. A descentralização ocorre por outorga ou descentralização por serviço. Delegação ou descentralização por colaboração. Territorial. Quando a União cria um território que terá a forma de autarquia. A centralização traz para o centro, ou seja, ocorre quando o Estado age diretamente por meio de sua administração direta. O oposto de centralização é a descentralização, quando o Estado age indiretamente. A concentração pressupõe a extinção de algum órgão e o repasse de suas atividades para outro órgão público. A administração direta. Os órgãos do Estado são o próprio Estado compartimentado em centros de competência, destinados ao melhor desempenho das funções estatais. Carvalho Filho, o art. 1, 2, Inc. E, da Lei N. 9 Doc 784. O EBLINC conceitua órgão nos seguintes termos: é a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Dentro da administração indireta, existem órgãos públicos que pertencerão à entidade administrativa que os criou. Teoria do órgão ou teoria da imputação Otto-Gierke. Segundo a teoria do órgão, as pessoas jurídicas expressam suas vontades por meio de seus órgãos e, por sua vez, são titularizadas pelos agentes públicos. Essa teoria explica a relação entre o agente público e o órgão ao qual ele pertence. O agente público responde pelos atos perante o órgão, que responsabiliza a pessoa jurídica. Ausência de personalidade jurídica. Os órgãos públicos não têm personalidade jurídica. No entanto, como exceção, alguns órgãos podem ter representação própria para a defesa de suas prerrogativas institucionais, ou seja, podem demandar em juízo pessoalmente em defesa da garantia do exercício de suas atribuições. Esse entendimento já é pacificado na jurisprudência dos tribunais. Como exemplo, citamos o seguinte julgado do Supremo Tribunal de Justiça STJ, processo civil e administrativo, defesa judicial de órgãos sem personalidade jurídica, personalidade judiciária da Câmara de Vereadores. 1. A regra geral é a de que só os entes personalizados, com capacidade jurídica, têm capacidade de estar em juízo, na defesa dos seus direitos. 2.
criação doutrinária acolhida pela jurisprudência no sentido de admitir que órgãos sem personalidade jurídica possam em juízo defender interesses e direitos próprios, excepcionalmente, para a manutenção, preservação, autonomia e independência das atividades do órgão em face de outro poder. Quanto à posição estatal, os órgãos públicos podem ser independentes, são os originários da Constituição e representativos dos poderes de Estado, legislativo, executivo e judiciário, sem qualquer subordinação hierárquica ou funcional, e a sua composição é feita com agentes políticos. Autônomos são os localizados imediatamente abaixo dos órgãos independentes e diretamente subordinados a seus chefes. Tem ampla autonomia administrativa, financeira e técnica. Os ministérios, as secretarias de Estado e de município. Superiores são os que detêm poder de direção, controle, decisão e comando dos assuntos de sua competência específica, mas sempre sujeitos à subordinação e ao controle hierárquico de uma chefia mais alta. Gabinetes, secretarias gerais, inspetórias gerais, procuradorias administrativas e judiciais, coordenadorias, departamentos e divisões. Subalternos são todos aqueles que se acham hierarquizados a órgãos mais elevados, com reduzido poder decisório e predominância de atribuições de execução. Destinam-se à realização de serviços de rotina, tarefas de formalização de atos administrativos, cumprimento de decisões superiores e primeiras soluções em casos individuais, tais como os que, nas repartições públicas, executam as atividades meio e atendem ao público, prestando-lhe informações e encaminhando seus requerimentos. Como são as sessões de expediente, a administração pública tem dois sentidos, subjetivo e objetivo. No sentido subjetivo, estão os órgãos, as pessoas jurídicas e os agentes. No sentido objetivo, estão as atividades administrativas, serviço público, polícia administrativa, fomento e intervenção. Alguns autores classificam as atividades administrativas como parte da administração extroversa. A administração extroversa é aquela que extravasa, aquela que atinge o particular. É a relação externa entre a administração e o administrado. É a atividade fim. A doutrina também refere à administração introversa, que representa a relação interna de atividade meio, por exemplo, a gestão do pessoal. A administração pública prática também a administração de bens de consumo, de bens móveis e imóveis, representativa da administração introversa.